Olá, professor. Estamos gravando aqui a equipe 1000, o vídeo de desenvolvimento para poder explicar como é que a gente pode desenvolver o nosso jogo. Partindo para o conceito inicial, a gente resolveu trazer para o contexto do Agreste, especificamente para Toritama, que é uma cidade que produz muito muito jeans, né? Conhecido assim no território de Pernambuco ser uma grande produtora de jeans. E aí o nosso jogo seria o Jeans Terminadora do Futuro. Abarcaria dentro do jogo questões que vão conversar com esse descarte de resíduos da indústria têxtil e parcerias multissetoriais em prol de metas que envolvem alcançar um objetivo, que seria o desenvolvimento sustentável, que é o objetivo do projeto. E aí a gente vai detalhar melhor como que a gente introduziu isso dentro do game. Então, em primeiro plano, a gente decidiu que a nossa protagonista seria uma empresária e que ela morreria soterrada pelos jeans. E mais do que isso, a morte dela soterrada pelo jeans significa a produção de resíduos desenfreada e a não preocupação que ela possuía em descartar corretamente e fazer a gestão correta e sustentável dos resíduos da própria fábrica, né? E pensar somente em lucro exacerbado e etc. E aí a jornada que ela vai trilhar vai ser baseada em 4 minijogos. E aí todos esses minijogos vão trazer e vão agregar para ela uma experiência que vai ser de fundamental importância para que ela não morra novamente. Né? O objetivo dela é mudar o cenário atual, que ela vai regredir, né? Vai voltar no tempo, para que ela não morra de forma a que ela consiga efetuar uma gestão mais sustentável de todos os resíduos que a indústria que ela é dona produz e que vai ser um maior benefício para ela que não vai ser a não morte, né? E aí o primeiro minijogo ele é situado com base na ODS de produção e consumo sustentáveis, que seria do tópico que aborda a o descarte de resíduos, né? E aí a empresária ela vai ter uma interação com um sapo e esse sapo ele vai pedir ajuda ao empresário e vai levá-la até o brejo onde ele mora, que é onde a indústria descarta o esgoto. E aí o objetivo desse minijogo é que com base nessa dificuldade do sapo e na missão que a empresária tem de não morrer de novo e fazer a gestão adequada de recursos, ela alterar o curso dos resíduos do esgoto que ela dejeta no brejo para uma ETE, que é uma estação de tratamento de efluentes, que é como diz na lei que está previsto numa conferência de, de descarte de resíduos. Essa lei ela foi homologada e aí ela descreve que todas as indústrias que produzem resíduos e lixo têxtil elas precisam direcionar esses resíduos para uma ETF. E esse é basicamente o intuito e a primeira missão a ser concluída no jogo. E aí, após essa missão, se a empresária tiver se for bem sucedida, ela vai poder ir seguir na jornada para o segundo jogo, que abordaria a ODS 17, que seriam parcerias entre diversos setores dentro do ecossistema ali da indústria, que ela faz o gerenciamento. E aí ela teria contato com funcionários, e esses funcionários eles iriam iriam denotar para ela que precisam de um determinado objeto. E aí ela se dispõe a ajudar e procurar esses objetos. Então, em um primeiro momento, é um minigame de coleta e de exploração da indústria. E aí ela vai em busca desses objetos. E quando ela encontra,
dois, que são três objetos, né? Uma tesoura, um carretel e depois é um produto químico que fazem relação ao processo de confecção do jeans, que seria o corte, a lavagem do jeans e a costura, né? E quando esse jeans ele sai do tecido para virar peças de roupa. O último objeto está escondido e ela precisa achar, então ela entra no labirinto e esse é o segundo minigame. O intuito desse minigame, a missão que tem que ser completada nele é que ela faça é, esse manejo, né? E encontre e auxilie os funcionários para concluir e seguir na sua jornada do jogo. E é basicamente isso o segundo minigame. E aí, completando esse, ela já pode partir para o terceiro. Lembrando que, se ela não conseguir concluir nem o primeiro nem o segundo minigame, ela retorna do ponto que ela estava antes. Então, se ela não conseguiu concluir o primeiro minigame, ela retorna do início. Se ela não consegue concluir o segundo, ela retorna do ponto que ela saiu lá do primeiro minigame, né? Depois da interação com o sapo. Como é baseado na ODS de parcerias, a empresária ela tem um feedback desses funcionários após o minigame, né? E aí como agradecimento e tudo mais. E aí ela pode partir para o terceiro minigame, que já vai abordar. O terceiro minigame ele já seria um minigame mais voltado ao contexto e uma parte mais lúdica, que não abarcaria nenhuma ODS em específico, mas que vai contribuir para a missão final da empresária, que é onde ela vai precisar organizar. Ela entra num galpão, né, e ela precisa organizar os elementos, os artefatos e os jeans, os tecidos, em fileiras. Então vai entrar numa fileira, numa esteira, peças e objetos. Ela precisa organizar e levá-los para o lugar correto. E aí essa organização ela é importante para que a empresária ela não venha cometer os mesmos erros e consiga fazer o gerenciamento da indústria de forma correta e sustentável e organizada. E dando continuidade e partindo já para o encerramento do desenvolvimento e do conceito do minigame do jogo de Exterminadora do Futuro, a gente vai partir para o último minigame, que seria o mais simbólico, que é quando a empresária ela precisa ressignificar e transformar aquele resíduo que ela produzia e que ia ser estocado em lugares e ficar ali, ser acumulado e virar lixo posteriormente. Ela precisa efetuar uma mudança e precisa transformar aquilo de coisa que seria jogada no lixo para peças de roupa que ela pode fazer ali uma venda ou pode até doar. Então esse minigame ele vai abordar todas as ODS anteriores, né, que seria fazer essa gestão dos resíduos e com base nas parcerias que ela estabeleceu ao decorrer do jogo, ela vai pegar tudo isso num só mini-jogo e poder ressignificar e transformar o que seria lixo em peças de roupas, né? E aí a gente vai fazer isso através da mecânica Candy Crush, que seria estabelecer novas formas e aí essas combinações virariam novas roupas. E é basicamente esse o contexto e o conceito do jogo. Agora a gente vai partir mais para os visuais para explicar e detalhar melhor como é que a gente construiu a identidade visual do jogo. Na questão visual, ficou eu e George responsável. Eu fiquei pelos sprites, personagens, né, a protagonista, e ele ficou responsável pelos cenários. Então, tipo, a gente buscou também procurar se encontrar mais na questão regional, né, de tipo, questão dos funcionários que a gente fez e tal, as roupas dele, características.
e também tentou se basear no próprio, tipo, entre aspas, estereótipos dessa, meio que, de histórias assim, entendeu? De alguém que possui uma grande fábrica, uma grande empresa, e foi baseado basicamente nisso. A parte dos cenários também foi baseada já numa logística mais, não industrial, mas, tipo, entre aspas, menos natureza e mais construções, digamos assim, né? Já para passar essa questão da destruição da própria fábrica, né? Não só na poluição que ela gera, mas também no que ela precisou desmatar, entre aspas, para ser construída. Então a gente se baseou basicamente nisso. Teve algumas dificuldades na produção dessa parte da arte, né? Acho também mais pela falta de experiência no desenvolvimento de jogo, né? Então foi muito testado essas partes, onde eu fazia os sprites, fazia as animações, mandava, era testado, e aí se houvesse erro, eu consertaria. Então foi muito na tentativa e erro até conseguir chegar numa questão mais fluida, digamos assim. Já na parte dos cenários também foi a mesma coisa, por conta da questão dos tiles, né, que tem limite de tile. Então, o George ficou com a parte dos cenários, ele fez um cenário muito bem detalhado, de primeira vez, assim, só que quando foi colocar no aplicativo, tinha ultrapassado muito o limite de tile, mais do que o dobro. Então, foi basicamente isso, era a gente fazendo as artes, basicamente do jeito que a gente queria, querendo ou não, um pouco detalhado, mas consertando quando era necessário. E aí, com essas questões de juntando os elementos, foi feito o desenvolvimento das artes do jogo. Durante o processo de criação, então, para a implementação e colocar isso aí dentro do esquema do jogo foi muito desafiador, principalmente para adequar as mecânicas de gamificação e dos minigames, para que eles sejam adequados e também ilustrados de que essa dinâmica de cada minigame corresponde a um efeito da parte da história que esse jogo ele consiga ser interagido para que ele tenha consequências. Então, foi também adequar a plataforma, né, do GB Studio, que é a nova ferramenta, que a gente não estava muito familiarizado, junto com a prática de ilustrar de modo de pixel art. Então, isso de adequar os tiles e todos os momentos de que, às vezes, a nossa liberdade criativa ficava meio limitada, mas de conseguir também adequar isso para a mecânica de gamificação, né, ele sempre foi muito desafiador. Então, colocando também muito à prova a diversão do jogo em si, e como é que aquele jogo estaria sendo colocado junto com as ODS e os objetivos finais.